não faz sentido nenhum, o racional do Brasil está tão descontado, as empresas estão aí com um risco-retorno muito positivo e eu não entendo por que o investidor doméstico está com medo. Final do ano de 2024, um monte de fundo de multimercado aí se lascando, perdendo dinheiro, investidor institucional falando Brasil acabou, não vou sair dinheiro aí, e o gringo olhando pra gente aqui. Falou, pô, não faz sentido nenhum, o racional do Brasil tá tão descontado, as empresas estão aí com um risco-retorno muito positivo e eu não entendo por que o investidor doméstico tá com medo. E acaba que agora a gente tá vendo esse fluxo de boa parte da bolsa está sendo, nesse momento de oba-oba, é muito mais de grandes empresas que está vindo esse fluxo, porque o investidor institucional ele gosta de investir em algo que rapidamente ele vai conseguir executar o lucro dele e sair. Dito essa introdução, o que eu quero trazer? É que existem oportunidades, principalmente de empresas que não é tão famosa no olhar do investidor institucional, que ele meio que deixa de lado porque não tem tanto um fluxo dentro da bolsa brasileira. Então a gente vai ter algumas empresas, como o Douglas aqui falou, da parte de energia e também da parte ali de utilities em geral, que a gente pode falar até para a parte de saneamento, que tem algumas empresas que estão bem descontadas também, até mesmo com essa taxa de juros que ainda está muito alta, isso acaba influenciando elas negativamente. Então a gente já tem uma perspectiva que talvez no ano que vem a gente já comece a ter no horizonte corte de taxa de juros. Então essas empresas seriam beneficiadas, estão sofrendo ainda, não conseguiram ainda destravar valor nesse momento de oba-oba, então existe ainda uma oportunidade nesse setor. E a parte do dólar acho que é muito importante, e se você, por algum momento, não nos ouviu no começo do ano e comprou dólar a rodo na sua carteira e mandou diretamente, existe uma oportunidade de você fazer isso de forma indireta, que é através de algumas empresas que tá passando aí por um desconto, empresas voltadas para celulose ali, que ainda estão descontadas e que indiretamente ali tem essa exposição ao ouro, algumas exportadoras que você, ao ouro não, desculpa, ao dólar, que aí você consegue também se expor a essas companhias de forma indireta e ainda aproveitar esse momento aqui agora, que pode ser aí um boom num curto espaço de tempo também para essas empresas, se a gente tiver aí de novo aí um retorno positivo do dólar perante ao real, que é a perspectiva que a gente tem, é essa mesmo. Que... De longo prazo sempre, né? Sim, sim. Acho que no curto e médio prazo a gente pode até ver o real sempre indo bem e ele se distanciando, né? É possível ver. Mas no longo prazo, a médio e longo prazo, normalmente o dólar se beneficia. Agora, tem esse risco, né? O Trump fez algumas mudanças bem bruscas na economia, o que dificulta muito a gente saber o que esperar, né? Fica meio complexo da gente entender o que vai vir dos Estados Unidos, né? Nem da Bolsa, né? Mas assim, da economia americana, porque são alguns movimentos, a China bateu o pé de um lado, ele bateu o pé do outro, a gente tem algumas interferências diretas em taxação, a gente tem as empresas apresentando, obviamente, o que era esperado no curto prazo, que é um lucro bem maior por conta da internalização da economia, voltar as fábricas para lá e tal. Agora, tem que lembrar que o Trump, por mais que ele tenha um plano muito bem arquitetado, e algumas pessoas acreditam que ele tem uma janela de tempo para resolver isso, né? Porque nas democracias a gente costuma ter 4 anos de mandato aqui. Então o Trump, independente do que ele vai fazer, ele tem que terminar nos próximos 3 anos. Se o objetivo for desvalorizar o dólar, ele vai ter que acentuar essa crise aqui com o dólar de maneira muito mais rápida para chegar nisso até o final do mandato dele. Estamos no primeiro ano ainda, óbvio, né? Mas a gente tem mais 3 anos de mandato aí. Mas tem tempo. Então o relógio está contando e a gente vai descobrir o que vai acontecer disso daqui a pouco. Eu vou ter 35 anos quando ele terminar o trabalho dele, já posso ser candidato à presidência da República. Brincadeira. Então, cabe essa avaliação aí do que vai acontecer. Eu acredito que, de fato, ele queira desvalorizar o dólar. Não tô achando que é por acaso, não. Tá me parecendo muito acentuada a crise, né, do dólar em relação às outras moedas ali. Agora, não sei se vão permitir com que ele continue. É porque isso aí envolve muita coisa, muita gente. Não sei se vão permitir a continuidade desse objetivo. E tem que ver a reação da China também. Tem que ver como é que fica essa história do BRICS, né? Essa conversa de utilizar outras moedas. Se o conflito com a Rússia cessa, a Rússia volta para o sistema SWIFT. Então, esse uma parte do acordo pode ser a Rússia de volta no sistema SWIFT. Né? E se você já está ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de R$10 milhões. A gente
gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.